Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast com especialistas. O tema de hoje é a pandemia e os impactos que ela tem trazido aí para o mercado. E hoje eu tenho a honra de receber dois colegas, dois especialistas em áreas distintas, que vão poder aí contribuir um pouco com esse conteúdo que é de extrema importância para todos os nossos clientes, para toda a nossa comunidade, a comunidade da EM Consult. Queria apresentar para vocês aqui o André Coala, que é sócio proprietário aí da Guardian Co, e o Rafael Martins, que é sócio proprietário da JM Consultoria. André, tudo bem? Maravilha, tudo bem? Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado, pessoal que está assistindo. Rafael? Olá, Mário, André, pessoal que está assistindo. Muito obrigado, Mário, para bater papo aqui sobre tendências. Um papo muito legal. Legal. Obrigado a vocês pela oportunidade aí, pessoal. Bom, para todos que vão nos ouvir a partir de agora, esse conteúdo ele foi baseado num estudo da Nielsen, que é uma consultoria bastante renomada aí a nível global, e eles traz diversos aspectos. Esse estudo é bastante complexo e bem grande. E aí eu reuni aqui alguns tópicos para debater eles brevemente, cada um deles com o Rafael e com o André. Então a ideia é que esse podcast seja aí um conteúdo que você possa ver em etapas, para que você possa ver ele como um todo, porque um conteúdo vai complementando o outro. E aí agora vamos começar então os nossos primeiros tópicos aqui. O primeiro tópico tem a ver com o carrinho de compras. E veja, você que vai estar nos assistindo, que cada um desses tópicos a gente vai compartilhar um pouco das experiências que nós já temos enquanto empresa. O Rafael junto aos clientes e a rede de contatos dele da JM Consultoria e o André da Guardian Co. Nós vamos avaliar em termos de pontos positivos e negativos para cada um deles. Então, no primeiro tópico do estudo, Rafael e André, nós tínhamos alguns aspectos que foram falados em relação a carrinho de compras. O carrinho de compras do consumidor aparentemente tem mudado e a tendência aí, pelo que o estudo aponta, é que ele efetivamente mudou. Então, nós estamos falando de mais produtos básicos. O estudo aponta que o aumento aí principalmente ocorreu em produtos da área de limpeza, obviamente em função da pandemia, a questão de higiene, e que produtos premium, eles vão ter dificuldades de ingressar nesse carrinho muito em função da questão de preço. Então, eu queria que vocês avaliassem um pouco esse cenário, já que vocês têm clientes, inclusive, nessa área de saúde, nessa área de higiene, e que vocês apontassem alguns pontos positivos e negativos. Começando por ordem alfabética, eu vou começar pelo André. Perfeito, Mário. Dentro dessa linha de carrinho de compras, pelo que nós estamos acompanhando aqui de nossos clientes, na verdade, nós estamos separando eles por duas categorias, né? Não necessariamente as pessoas enxugaram as suas compras. Então, são pessoas que, por algum motivo, têm mais desafio no poder de compra, e tem pessoas que têm a possibilidade de comprar coisas novas, né? Então, da nossa linha de raciocínio aqui, de acompanhar os nossos clientes, esse pessoal que tem essa dificuldade, né, vamos dizer, o orçamento dele está um pouco mais espremido, nós estamos acompanhando que esse pessoal está comprando mais produtos concentrados, né? Eles estão comprando mais produtos que tem essa pegada de sustentabilidade, que tem essa pegada de embalagens econômicas, né? Comprar para ter um custo diluído nesse meio. E no outro lado, a gente vê também pessoas que têm um poder de compra maior, e essas pessoas elas estão buscando coisas diferentes para fazer nesse momento de pandemia, que aí entra aquela história do faça você mesmo, né? Faça você mesmo em casa, ou desenvolva novas experiências. Essas pessoas também estão nessa linha de raciocínio. Então, do nosso ponto de vista aqui, de gestão de marca, né, dos nossos clientes, nós estamos encontrando essas duas frentes, né? Quem tem poder de compra e quem não tem poder de compra. Na minha visão, ficou muito nítido hoje quem são esses dois grupos e essas duas características, tá? É impossível, Mário, não comentar sobre isso sem mencionar, e aí complementando até o que o André falou, mencionar sobre a inflação, que diminuiu o poder de compra. O André falou de poder de compra, e a gente vê um movimento, principalmente depois de uma certa retomada no final do ano passado, uma inflação nos preços. Então, o que mais se fala dentro das casas de família, que a gente ouve é, nossa, hoje eu vou no mercado, antes eu comprava com R$100, agora eu preciso de R$200 para comprar a mesma coisa, né?
e a gente vê que a conta do supermercado vai crescendo e vai tendo um peso maior, e muito em função da inflação de preços, até em produtos básicos, né, de primeira necessidade. Isso faz com que o consumidor fique um pouco mais exigente em relação a essa questão da compra de produtos premium, né, que tem mais dificuldade, que é o que diz a tendência. Isso a gente tem observado alguns clientes nossos, como que insumos, matérias-primas e questões básicas têm aumentado muito o preço nesse período, depois do segundo semestre em diante. Final do segundo semestre do ano passado até hoje, continua tendo aumentos sucessivos, diminui o poder de compra da população. Legal, pessoal. Realmente, um item bem interessante. Eu vou avançar o tópico aqui, depois a gente pode retomar e fazer links, tá? Então, no tópico 1, agora me lembrei disso, fiquem à vontade em retomar alguns dos tópicos. No tópico 2, que nós temos aqui dentro do estudo, nós temos a questão do consumo em casa. O André já tocou um pouco nesse ponto agora no primeiro tópico, né? O delivery crescendo absurdamente, até forçadamente, porque acabou virando uma situação de força maior, né, os estabelecimentos fechados e movimentando aí na função do delivery. E, obviamente, já vínhamos também uma pegada, se vocês se recordarem, de muita culinária doméstica, em função da própria mídia. Se a gente observar a quantidade de canais que estão apostando em conteúdos voltados para a culinária doméstica, né, o faça em casa. Então, a gente já vinha, na verdade, com essa tendência e foi forçado, a partir do delivery, a fazer isso com cada vez mais situações. E, em paralelo a isso, o segundo tópico traz também a questão das embalagens recarregáveis. Então, ao invés de eu ir lá e buscar um frasquinho daquele meu produto de limpeza, eu vou lá e compro um galão para repor, então, no meu frasquinho em casa e guardar com menor espaço, mas otimizar aí o uso disso, ou trazer ele concentrado e diluir no líquido para poder fazer em casa mesmo o produto de limpeza. Então, esse é um segundo tópico. Gostaria agora de inverter a ordem, começando com o Rafael e depois a gente vai para o André, por favor. Legal esse primeiro tópico, porque até essa parte da culinária doméstica, as empresas foram inteligentes a aproveitar essa onda, e você vê algumas hamburguerias oferecendo uma opção de você comprar a carne, o pão e os ingredientes para você fazer em casa. Você vê essa questão das marmitas, né, ela criando várias subcategorias e isso expandindo como tendência, né? E o delivery que você falou, Mário, que ficou muito forte. E às vezes a gente precisa de algumas barreiras culturais para quebrar, né? E o delivery de restaurante já existia, só cresceu mais, mas você põe aí como vestuário. Fala, não, é impossível, como é que eu faço delivery de vestuário? E a gente tem clientes que são nossos aqui da consultoria, que mandam uma sacola de roupas, e aí o cara escolhe uma roupa, depois ele devolve aquela sacola, então já tem formato sendo pensado nisso. A gente atende o pessoal de joalheria, né, que vende para joalheria. Ele falava que antigamente era impossível vender para esse pessoal sem ter pronta entrega. Aí, com o tempo, isso mudou para é impossível vender sem ter mostruário. Depois mudou para é impossível vender sem catálogo. Agora, é impossível vender por televendas. E está tudo acontecendo. É uma barreira sendo quebrada após a outra. Então, às vezes, a pandemia forçou a gente para quebrar alguns padrões mentais nossos, testar modelos diferentes, e alguns estão se provando com muito sucesso. É isso que eu entendo dessa tendência. Perfeito. O que nós estamos acompanhando aqui também, que na verdade é o reflexo da venda online, né? A pessoa, ela compra hoje, ela quer receber o mais rápido possível, né? Tem a onda do imediatismo, né? Então, qual que é a maneira, né? Você tem que fazer a venda, você tem que entregar ela o mais rápido possível, e no caso que o Rafa comentou, né? O Rafael comentou, da hamburgueria, você tem que trazer a mesma experiência que a pessoa tem na hamburgueria para dentro de casa, com ela mesma fazendo. Então, tá aí uma oportunidade de construção de marca, né? De construção de conexão entre marca e cliente absurda para a gente explorar. Isso é o que eu estou acompanhando, né? Da hamburgueria, o pessoal do próprio vestuário, o pessoal de joias, tudo vender online, ok, mas como que eu consigo transportar a mesma experiência como se a pessoa estivesse dentro da loja? E aí a gente vê oportunidades e gatilhos para marketing sensorial, a gente vê oportunidades e gatilhos para uma infinidade de coisas para fazer com que a pessoa tenha a melhor experiência sensorial dentro do imediatismo, né? E aí uma palavra que está super em alta hoje também, que é o tal do omnichannel, né? Então, a pessoa ela tem uma experiência excelente dentro
da hamburgueria ou dentro da loja, ela consegue ter uma experiência no canal de vendas online, ela consegue ter experiência em N canais diferentes. E aí que está um desafio, mas as empresas que conseguem ultrapassar essa barreira, né, ou se conectar com o cliente em toda essa jornada, com certeza elas estão na frente, né, para ter esse melhor consumo dentro de casa. Legal. Bom, avançando aqui o tópico, indo para o 3. E-commerce. Bom, esse tópico por si só, ele também já é uma realidade, já deixa de ser uma tendência. A gente vê o mercado chinês como um mercado que vai ter, pela primeira vez na história, né, o e-commerce superando o varejo, e isso se tornando uma tendência forçada também em outros mercados em função do varejo ter se fechado em relação aí à pandemia. E mais do que isso, a gente vê algumas empresas chegando de maneira muito agressiva no nosso mercado para oferecer as ferramentas, as soluções, né? Antigamente a gente falava de e-commerce no Brasil e basicamente nós olhávamos para o grande provedor aí, o Mercado Livre. Agora com o Shopee, por exemplo, que é um grupo de Singapura, subsidiando ações, rompendo, fazendo leilão com o Mercado Livre, a gente começa a ver ele e outras opções de e-commerce, de plataformas, chegando pesadamente para se tornar canais de venda cada vez mais efetivos, inclusive para a indústria, né? Porque antes nós falávamos de e-commerce e voltado só para o B2C, mas hoje os nossos clientes, por exemplo, vendem muito pelo Mercado Livre ou pela internet, falando um pouco de um modo mais generalista, né? E aí entra também um tópico que o André falou um pouquinho agora há pouco, que é o imediatismo. E aí as tendências de se entregar cada vez mais rápido, né? Em São Paulo, por exemplo, o Mercado Livre já tem uma solução de entregar no mesmo dia. Então, você compra agora, entrega no mesmo dia, até o final do dia, se você comprar de manhã. Enfim, então essas são as tendências apontadas no tópico 3, começando pelo André. Maravilha, Mário. O novo consumidor, não é novo consumidor, né? Mas com essa história toda, o pessoal quer... Diminuiu-se a fronteira, né? Diminuiu-se as distâncias entre compras, entre empresas, e aí, obviamente, o e-commerce acaba sendo muito mais visto, né? Vídeo que você acabou de comentar, poxa, o pessoal de Singapura está investindo, e o objetivo do e-commerce, no meu ponto de vista, é exatamente esse, né? É diminuir a barreira de compra ou a barreira de oferecer produtos para as pessoas e outras regiões de outros estados, enfim, até mesmo de outros países, né? Nós temos clientes aqui que são super regionais, eles são da própria cidade e eles conseguem vender num raio até de 10, 15 quilômetros, que hoje eles estão utilizando o e-commerce para fazer venda, Brasil afora e se não o mundo, né? Só não dá para ir para o mundo inteiro, porque acredito que é chocolate até para derreter. Mas existe muito essa possibilidade. Então eu vejo que o e-commerce ele diminui essas barreiras e volta, né, essas fronteiras, e volta naquele tópico que nós estávamos conversando agora há pouco, né, das pessoas que têm a oportunidade ou a possibilidade de compra, ela acessa um e-commerce de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, e ela tem capital, ela tem poder de compra para acessar um produto que ela não tinha antes. Então isso, para todas as empresas, é poder estar em um lugar que você não estava antes, entendeu? Ou oferecer o seu produto para outras pessoas descobrirem que essas outras pessoas às vezes nem sabem que você existe ou que a sua solução existe. Isso serve para indústria, comércio, né, varejo e por aí vai. É uma excelente ferramenta. Complementando, eu vejo que antigamente a gente falava e-commerce, a gente imaginava o site, né, da empresa. E hoje você vê que há muitas empresas vendendo no WhatsApp, vendendo no Instagram, vendendo no Facebook. Então, várias maneiras sendo criadas de você conseguir atender esse mercado. O e-commerce de site da minha empresa morreu um pouco porque o marketplace veio e pegou todo esse mercado. Então, não vale a pena eu fazer um e-commerce da minha empresa, porque o marketplace me entrega tráfego, me entrega plataforma de pagamento segura, que está o ponto que está aí, me entrega até a logística, se eu quiser pagar por esse serviço, e barato. O pessoal fala, o Mercado Livre cobra 16%, é caro. Não sei, se você fosse gastar em tráfego, meio de pagamento, logística, eu acho que ia ficar mais caro. Não adianta você ter uma loja bonita que é no meio do deserto, porque não tem tráfego. Então, o marketplace vem com mais concorrência e vem abocanhando esse mercado. O fenômeno do Pix
vai diminuir um pouco essa insegurança, e o marketplace crescendo, as pessoas depositam mais confiança nas plataformas de marketplace, ele vira um intermediário desse acesso, e aí a gente começa a popularizar, e eu acho que a gente está fazendo uma virada, Mário. Lembra quando antigamente no boom da internet o pessoal falava online e offline? Hoje ninguém mais fala isso, porque é tudo misturado. E eu acho que isso vai acontecer com o e-commerce. Vai ser tudo meio misturado, eu compro aqui, retiro na loja, eu retiro na loja. Então, a gente vai se acostumar, se aculturar. Parece que a última barreira é o supermercado, que a gente falou no tópico anterior. E aí essas barreiras vão caindo e o Brasil vai viver uma curva vertiginosa. Acho que esse ponto que a China chegou, o Brasil vai chegar daqui a pouco. Daqui a alguns anos é só uma diferença cultural e uma diferença de poder aquisitivo também. Bom, vamos avançando aqui então para o nosso quarto tópico, falando um pouquinho sobre o canal tradicional, né? Então a gente falou sobre e-commerce e agora a gente tem nesse terceiro tópico a questão das compras tradicionais, aquilo que sempre foi o ritual nosso, e aí a gente vem para uma situação que é bastante complexa. Será que os consumidores estão perdendo o hábito de ir fisicamente numa loja? Por exemplo, será que experimentar uma roupa no provador, a pessoa que ela é mais conservadora em termos higiênicos, ela vai estar à vontade para fazer essa experiência num provador ali de uma loja popular, dentro de um shopping movimentado, né? E essas compras em volumes maiores, e voltando naquela questão do recarregável, será que vai fazer mais sentido, por exemplo, para um produto de limpeza, eliminar os pequenos volumes, os pequenos vasilhames, até pensando em descarte, porque a gente está falando muito de plástico muitas vezes, né? Se a gente pensar em produtos de limpeza, detergente, por exemplo, aquele frasquinho, ou produto como amaciante, etc. Como que vai ficar isso? E aí até tomando aqui o terceiro tópico um pouco do que você falou, Rafa. Essa conexão, como que ela vai se dar? É físico, virtual, varejo, atacado? Vai ser uma coisa só, né? Então, pode começar, Rafa. É interessante isso, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu algum amigo nosso falar assim, eu fui na loja, vesti o tênis, provei, falei obrigado e depois entrei lá no site e comprei, né? E como que a gente vai perdendo essa cultura e criando confiança, mas é claro que essa preocupação nova, né, da gente, você falou, vestir a roupa num local e aí a gente se sentir seguro, isso tudo vai ter um peso, mas a gente também sabe que conforme as pessoas vão sendo vacinadas, a gente voltar a um convívio social, algumas coisas também vão voltar forte, tá? Não dá para ficar pensando toda hora numa revolução, e sim numa evolução. É claro que o Covid deu uma acelerada, mas ainda temos um processo cultural para chegar lá, temos diferenças de classe social, diferenças etárias, mas o ponto que você falou aí das embalagens recarregáveis, Mário, eu acho que é um ponto de atenção, porque se a gente não se preocupa com a logística reversa dos materiais e como que a gente... o André falou no outro tópico sobre um consumo mais sustentável, isso vai vir com uma tendência mais forte. Então, se a gente não se preocupa com isso, eu posso citar o case do iFood. O iFood fez uma campanha extensiva na TV, no Big Brother, e aí, em vez daquela campanha repercutir positivamente, o comentário das pessoas na internet era: olha a quantidade de lixo que o iFood gerou lá no Big Brother, porque tinha uma câmera que pegava todas as embalagens assim na mesa. Na semana seguinte ou na outra semana, eles já mudaram o foco da campanha. Era iFood, se preocupa com a natureza, embalagens descartáveis, degradáveis na natureza, e já mudaram o foco. Essa pressão do consumidor que está atento nas redes sociais vai fazer mudar o perfil de consumo, as empresas têm que estar mais atentas a isso. Essa é uma tendência que já vinha, acho que o Covid acelerou um pouco isso também. Muito bom. E no meu ponto, né, como gestor de marca, falando desse item do canal tradicional, eu acho que nesse ponto volta um pouco do que nós falamos agora atrás, de multicanais, né, de ser omnichannel, de você poder transmitir a sua marca ou a sua experiência independente do canal. Então, o canal tradicional vai morrer e vai ser só e-commerce. Isso não é uma verdade. O e-commerce, por enquanto, a gente não tem como promover N experiências que é possível na loja física. Eu vou deixar só a loja física e não vou ter online, eu vou deixar só online e não vou mais ter loja física. Eu acho que isso é um extremo que eu também não aconselho os clientes a migrarem 100%. Eu acho que ele tem que estar nos dois canais, 2 ou mais canais, né? Porque vão ser criados novos canais, é o que o Rafael comentou agora. Não existe mais online e offline, existe marca. Eu acho que é aí que a marca faz total sentido, né? O meu papel como gestor de marca faz total sentido.
Porque a marca é a experiência. Essa experiência eu tenho que passar em todos os canais e se eu achar interessante, eu crio um canal novo para me comunicar, né? Para me conectar com o meu consumidor. Agora, um ponto que o Rafael comentou agora, muito forte também, é a sustentabilidade. Então, as pessoas, o consumidor, ele está mais de olho, isso a gente está percebendo, ele está mais de olho. Óbvio que veio a pandemia, né? Machucou muita gente e as pessoas estão de olho agora em falar, poxa, será que o que eu estou fazendo, eu estou ajudando o mundo ou eu estou atrasando o mundo, né? Eu estou acelerando, né, as coisas boas ou acelerando as coisas ruins? E aí está fazendo o pessoal repensar os seus hábitos, né? E aí entra N situações, desde a embalagem do iFood, a embalagem retornável, né? A embalagem recarregável, comprar o consumo, por exemplo, de produto de limpeza. Nós temos um cliente que vende produtos de limpeza que ele trabalha com embalagens concentradas. Mas o objetivo dele é além do concentrado, que a embalagem concentrada ele usa um tantinho assim, e a embalagem diluída é 1 galão. Então, que ele venda o galão uma vez só e vá diluindo isso aos poucos, né? O lixo que ele vai gerar é bem menor. Então, o bem que ele está fazendo para a humanidade é muito maior do que o próprio produto de limpeza dele. Entendeu? Que é muito bom também, por sinal. Muito bom. Avançando aqui, então, para o nosso quinto tópico, a questão da obsessão por economia, né? E não é economia política, não é economia macroeconômica, nada disso. É economia no sentido de economizar recursos, né? No país empobrecido, no país mais pobre, e até que cada vez que tem uma crise muito forte, a gente vê uma desigualdade cada vez maior, né, em efeitos econômicos, é óbvio que essas coisas acontecem e forçam o consumidor a repensar o seu modelo de compra, a olhar com muito mais atenção para a questão dos preços. E o outro tópico que é citado aqui é a falta de previsibilidade, porque com a inflação, e aí a gente retoma o tópico número 1 que o Rafa mencionou, nós temos cada vez menos previsão de custos, né? Então eu vou no mercado hoje, mês que vem vai estar quanto? Eu vou fazer uma reforma em casa, quanto vai estar o insumo que eu vou usar na minha reforma? Então essas são preocupações reais do consumidor. E por isso, ver talvez preços mais claros ou ter condições de parcelamento, condições que facilitem a compra, passam a ser primordiais. Então, André, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho estudado também, né, bastante, ou conversado com bastante dos nossos clientes, e o pessoal está muito na onda hoje de ter caixa, né? Exatamente por essa insegurança, por essa, talvez não instabilidade, mas essa insegurança de não saber o que vai ser amanhã, né? Então, com base em tudo isso que aconteceu, ninguém previa nada. De repente, o mundo ficou de ponta cabeça e nós estamos aqui 2 anos depois conversando sobre os mesmos assuntos. Então, as pessoas falam, poxa, né? Ou conversam comigo quando a gente vai falar de investimento, a gente vai falar de repente, abrir uma nova frente de trabalho, né? Uma nova elasticidade de marca. As pessoas falam, poxa, será que está na hora de eu investir agora? Ou será que eu não seguro esse recurso porque eu não sei o que vai ser no mês que vem? Né? Então, para isso, obviamente, a pessoa tem que estar muito bem preparada, ou ela tem que ter uma oportunidade muito forte, ela tem que farejar, ela tem que se planejar muito mais. E isso é muito bom, no meu ponto de vista, porque as pessoas que eu estou vendo, que elas estão se planejando para investir o dinheiro dela, elas estão usando o dinheiro dela com mais inteligência, elas estão diminuindo o risco que elas estão tomando. Então, o que acontece é que as pessoas que estão inovando hoje, ou que as pessoas que estão buscando, né, ou seja, abrindo a mão, né, o bolso para fazer investimento, elas não estão mais fazendo investimento para testar. Elas estão fazendo investimentos mais inteligentes, estão prospectando, estão, né, prosperando as empresas de uma maneira muito mais inteligente. Então, eu olho por esses dois lados, né, a moeda. É interessante, o Mário mencionou no mercado da construção, né? A gente hoje tem vários clientes nesse mercado, e outro dia um cliente nosso, ele falou com a gente, ele falou, nossa, o cliente meu falou o seguinte, ele falou, eu quero ter o melhor aqui na minha construção, só que eu acabo tendo que decidir em que área que eu quero o melhor e qual área que eu quero mais ou menos, porque a gente tem que fazer escolhas, né? E acaba que quando tudo se inflaciona e acaba pesando mais no bolso, o consumidor acaba dificultando a fidelização, que está escrito aí na análise da Nielsen.
E aí eu acabo tendo que um cenário de comparação mais direta. Aí a importância da marca, né, que está o André aqui, que é especialista para criar valor, para criar uma proposta de valor única que consiga trabalhar, mas por melhor que seja essa proposta de valor, se eu estiver totalmente desconectado da realidade de preço do meu mercado, talvez não seja argumento suficiente nesse momento para eu conseguir ter mais volume de venda, né? A gente falou do e-commerce e da força dos marketplaces, né? Todo o business, o negócio do marketplace é a comparação direta de preço. Então, se você está num ambiente de Magalu, de Mercado Livre, seu concorrente vai estar lá estampado a comparação direta com você em termos de preço, e isso o consumidor vai sempre pesar aquilo que pesa mais para ele, aquilo que ele mais vê valor, aquilo que não. Lá em casa eu brinco com a minha esposa que com o Dove não se brinca, em casa tem que ter o Dove, com o papel higiênico também não se brinca, tem que ter o melhor. Agora o resto a gente discute. A gente vê qual que é quanto que está pesando, qual que é o preço. Então, acaba que o que eu faço lá em casa deve ser a tendência que o consumidor está fazendo também. Ele escolhe aqueles produtos que ele realmente não abre mão e o resto a gente negocia. Vê que se o segundo mais barato, se o outro mais barato também não é tão ruim, é bom também. Muito bom. Bom, vamos avançando aqui para o nosso sexto tópico, importantíssimo, né? Inovação. A gente já falou indiretamente de inovação aqui, porque para a gente passar por todos esses processos, por passar por tendências, tem que inovar, tem que mudar, tem que recriar. E aí, aqui nesse aspecto, nesse ponto do estudo, ele fala que a questão da sustentabilidade é um fator de impulso para as pessoas aí terem preferências à marca, associar que às vezes aqui está pagando mais por aquilo, mas o benefício é esse, né? Então eu pago mais, mas em compensação eu não gero tanto desperdício, não gero tanto lixo. E o orçamento familiar, ele passa a ser um fator chave nesse processo de inovação, porque a forma de comprar, na verdade, as famílias, né, pensando, vou pegar o exemplo do próprio Rafael agora com esse caso aí, né, abro mão disso, mas em compensação compenso no shampoo, enfim. Então, o orçamento familiar com efeitos nessa questão de análise de preço e comparação podem determinar algumas coisas. E aí eu trago até um ponto que não está aqui, mas que me veio enquanto vocês estavam falando. Eu vou para uma loja física hoje, eu não tenho esse efeito comparativo na prateleira, eu não vejo no supermercado A qual é o preço do B, eu tenho que recorrer ou à internet ou a sair do estabelecimento A e ir fisicamente para o estabelecimento B, o que me dá um trabalho ainda maior, né? Então, que aspectos de inovação a gente pode apontar? Inovação é o que move a indústria e a gente sempre tem que estar com o olho nisso. É legal essa tendência, esse estudo da Nielsen falar de sustentabilidade de novo, né? E aí acaba que a gente está falando dos valores da pessoa, né? E como que ela, o que ela relaciona dentro, com as marcas e como que isso reflete dentro da postura que ela quer ter, né? Que ela acredita ter. E a gente sabe que a única barreira de quebrar tudo isso que a gente falou no tópico anterior é através da inovação, né? E a inovação, Mário, ela não vem só através de momento eureka, né? De criar algo do zero, né? Às vezes a inovação vem numa embalagem diferente, numa entrega diferente, numa proposta diferente. A gente falou de delivery, então às vezes é o jeito que eu entrego diferente, eu consigo já inovar. Então, é um recurso aí para o empresário que está escutando a gente, driblar a maioria dos pontos que a gente colocou anteriores, entendeu? Como que eu posso pensar diferente aqui no meu negócio e me encaixar nesse orçamento familiar? Às vezes a inovação está em como que eu me encaixo. A gente vê tendências muito, muito simples e bobas que às vezes as empresas não seguem, e o primeiro a seguir, quando segue, todo mundo fala, nossa, que óbvio, por que eu não segui antes, né? A gente viu um movimento, o pessoal fala do pão de forma, né, que tem aquela embalagem grande. E aí, mas as famílias estão pequenas, por que a embalagem é grande e estraga o pão de forma, né? E aí o primeiro que fez o movimento de criar um pão de forma menor, já comeu uma parte de mercado, mas não parecia uma inovação tão óbvia que estava na cara. Mas, às vezes, é nessa obviedade que a gente consegue aproveitar e criar um diferencial competitivo. Perfeito, perfeito. Concordo 100% com o que o Rafael falou. A inovação ela tem que ser a cultura da empresa, né? Tem que ser o fit cultural da empresa, ela tem que estar enraizada. E a inovação, ela é muito associada a grandes inovações, grandes ideias, né? Ou um departamento só para inovação, e às vezes não, às vezes a inovação ela acontece
simplesmente porque tem um gestor de marca ou um gestor da própria empresa olhando para o mercado, para o futuro do mercado e falando, poxa, como está a tendência? Né? Que, inclusive, esse material da Nielsen, que a gente fez o estudo em cima, ele mostra muito a tendência de como estão as coisas. Poxa, o orçamento familiar está reduzindo, então tá, no lugar de eu vender 10 fatias de pães, e se eu vendesse 5, por exemplo? E isso já é uma inovação que já faz total diferença. E essa inovação, né, com esse olhar de adaptar o mercado, vamos falar, né? O mercado ele está virando, né? São ondas, ele vai e vem, e cada ida e vinda dele ele traz ideias novas, ou ele traz demandas novas, e a gente tem que ficar de olho em alguns temas em específico, que é esse caso da sustentabilidade. Então são coisas, por exemplo, que quando eu era mais jovem, o pessoal não falava tanto disso, né? Ou eu mesmo não me preocupava tanto com isso. Então eu olho hoje os meus priminhos, né? O pessoal que é mais priminhos, né? Mas o pessoal que é mais novo, o pessoal já está assim querendo saber da logística reversa, o pessoal já está querendo saber de reciclagem, o pessoal já está querendo entender o cenário de uma outra maneira para eles não finalizarem a jornada de vida deles, né, da mesma maneira que eles iniciaram. Então, poxa, eu vim aqui, eu tenho uma missão de vida, minha missão de vida é melhorar o mundo do qual eu participo e, obviamente, as pessoas vão querer se reinventar, né, esse lado da sustentabilidade. Eu fiz um trabalho uma vez junto com o Rafael, inclusive, do cara que desenvolveu uma empresa para fazer logística reversa de saco de cimento. Isso foi uma inovação absurda no mercado da construção, porque quem se preocupa com saco de cimento, né? Isso acaba sendo um desafio, inclusive, para o mercado de construção. E ele desenvolveu um maquinário e todas as pessoas que estão ao redor dele, que compartilham dos mesmos valores, né, dos mesmos princípios de vida, falaram, cara, é genial, eu quero estar junto, entendeu? E não que a gente não está discutindo o preço, mas o preço ficou em segundo plano, entendeu? O que interessa é o que ele consegue resolver, porque bateu com os valores que eu tenho como pessoa. Bom, sétimo tópico, já entrando aí na reta final do estudo, fazer mais com menos. E aí, vamos lá para os tópicos. 21 vai ser marcado pela tendência da redução de espaço nas prateleiras. E 6 segundos é o tempo médio gasto pelos compradores em busca de uma marca específica antes de escolher uma alternativa. 60% das decisões são tomadas na loja. E aqui a gente pode até fazer uma analogia também, não só para o físico, mas para o virtual, né? Estou batendo o olho ali, olhei, chamou atenção para aquele anúncio na internet, né? Stories, né? No Instagram, enfim, conteúdos de rápido acesso. E aí, essa tendência até da redução do espaço do meu tempo de visualização e não só do tempo físico, não do espaço físico, daquilo que a gente vê nas prateleiras dos mercados, etc, etc. Como fazer com isso, né? Isso tem muito a ver também com a gestão da marca, né? Que é diretamente do nosso trabalho. Como é que eu faço para uma marca ela passar a ideia do porquê ela veio no menor espaço possível, né, de tempo, para que a pessoa tome uma decisão e, mais ainda, eu não quero só que a pessoa tome essa decisão, eu quero que a pessoa viva a marca, né? Então, isso é um belo de um desafio. Eu acho que 2021 realmente vai ser marcado por essa redução de espaço. E, Mário, você foi assertivo quando você falou, não é simplesmente por falar de produtos, portfólio, prateleiras de supermercado. Eu acho que nessa linha do digital que você comentou, da publicação, né? Como veio essa história da pandemia e todo mundo migrou-se para a comunicação digital, o que acontece é que teve um overview, né? Teve muita gente e a minha cabeça ficou muito cheia de muitas oportunidades. É como se eu entrasse no supermercado para querer comprar uma garrafa de água e eu tivesse 10, 15, 20 garrafas diferentes. Então, como é que eu trabalho esse marketing de diferenciação, né? Como é que eu faço uma garrafa de água ser diferente da outra no menor tempo possível, porque o cara quer matar a sede, né? E esse case da água, inclusive, é um case verídico, né? Então, eu tenho água para quem pratica exercício físico, eu tenho água para quem é mais da terceira idade, eu tenho água para pessoas, enfim, comuns. E tudo isso vem ao encontro de como fazer mais, né? E fazer mais
na área da indústria, como eu consigo produzir mais, como eu consigo criar uma linha de produtos, né, que eu terei mais aderência, utilizando o menor tempo possível das pessoas, ou diminuindo, né, a dificuldade de compra. Esse é um desafio, eu confesso, bem gostoso de trabalhar, porque é a nossa área de trabalho, né, fazer mais com menos. É muito interessante, Mário. Eu fui numa palestra recentemente, o palestrante falou que a gente vive agora a economia da atenção e que é uma briga feia para conseguir a atenção das pessoas, né? A gente vive a era dominada pelo tal do algoritmo das redes sociais, né? Ele define o que aparece primeiro e você fica tentando descobrir qual o critério que ele usa para você tentar subir nesse ranking de atenção, né? E esse ranking de atenção no cenário multimarca e com muita concorrência, e que acaba impactando também dentro dos marketplaces também, porque o que vai aparecer primeiro é o critério que o marketplace vai usar para te posicionar dentro da visão do consumidor, né? Eu que sou um heavy user aí do Mercado Livre, um nível 6 lá de tanto que eu compro lá, eu acabo, quando ele põe um selinho de mais vendido ou mais precisado, é aquele que eu acabo escolhendo. Então, ele meio que direciona a minha atenção, minha tendência de compra ao poder que está na mão dele. E no ponto de venda, eu já trabalhei com muitas marcas de consumo, eu trabalhei com uma linha de balas e chicletes, e a gente estudava muito decisão no ponto de venda, e eu acho que 6 segundos até está um tempo razoável, né? A gente tem que capturar a atenção de forma mais rápida do consumidor, com um apelo de marca, um apelo de comunicação muito mais direto, claro, sem muito rodeio, um marketing de resultado, um marketing que não fica... vai entregando direto a proposta de valor para o cliente, e fazer mais com menos também tem a ver com isso. Acho que isso complementa bem o que o André falou. Muito bom, realmente é um grande desafio e você vê, né? Hoje as pessoas no mundo digital, um parênteses apenas, elas têm os seus anúncios feitos, vários anúncios com a mesma característica, às vezes mudando apenas um dígito ou até escrevendo errado na digitação para atender pessoas que escrevem errado em determinadas pesquisas, né? Porque às vezes o termo da busca é muito difícil, é um termo em inglês e a pessoa às vezes não consegue, e me parece um pouco um ponto de atenção para as empresas em se preocupar também no modo operandi da consulta, né? Então, antigamente eu via uma preocupação muito grande das empresas em como ofertar e pouca preocupação em como ela vem buscar determinado produto. E hoje passa a ser muito e talvez mais relevante a preocupação no sentido de como o meu consumidor busca isso, para daí eu entregar o conteúdo de uma maneira que isso se conecte, aí o algoritmo entenda, compreenda e dê o match dentro da operação ali, né? Enfim, desafios dessa era digital aí, de e-commerce e até do meio físico. O oitavo tópico fala de lojas mais próximas. Aqui a gente tem a ver com muito esse efeito do imediatismo, né? A gente está passando e gravando esse podcast em meio a uma atualização do WhatsApp que permite que a gente acelere o áudio agora, né? O que muita gente faz no YouTube e já vem fazendo em outras plataformas. Eu sou um consumidor da aceleração do conteúdo, né? E a gente vê essa necessidade cada vez mais imediata. Então, o lugar físico, ele precisa estar próximo da sua rota de trabalho, próximo do seu da onde você está em trabalho, do seu bairro, né? Então, aquela ideia de, eu vou lá naquele mercado do outro lado da cidade que lá é mais barato, parece que ela está caindo um pouco por terra em relação à questão da geografia, da necessidade imediata de acessar ou da própria dificuldade do deslocamento. E a seleção da loja, ela também vem gerando uma realocação dos gastos. Então, vejam só, os hábitos do consumo pós-pandemia serão uma mistura que incorpora uma série de aprendizados, dentre os quais a gente já falou vários deles aqui. Vamos lá, então, acho que é o Rafa agora, né? Rafa, vamos lá. E é interessante que antigamente você ia comprar alguma coisa, era um evento, né? Vamos lá, né? A gente tem que ir no supermercado, nós temos que fazer a compra, nós temos que ir numa loja específica. E aí acho que essa tendência também, Mário, acho que ela relaciona muito com o cotidiano cada vez mais apertado, né? O dia continua com 24 horas, mas a quantidade de coisa que a gente encaixa nesse dia é muito mais. E aí a gente tem que tomar decisões que também visam por essa praticidade. Às vezes a gente vai naquele mercado mais próximo, aquele local mais próximo, porque ele vai entregar uma conveniência maior, né? Daquilo que eu estou buscando, uma praticidade, uma velocidade maior naquele consumo que eu estou buscando. E esse simples fato é o que o Anilson falou.
ela acaba que a gente faz uma realocação dos gastos, né? Então, a gente gastava num local, a gente está gastando em outro local, e isso acaba também movimentando cenários diferentes. Esses hábitos de consumo também vão mudando. Eu acho que algumas coisas nesse pós-Covid vão voltar para um cenário anterior, mas outras elas vão ficar permanente, porque é como que alguns hábitos de consumo eu preciso abrir a minha cabeça, enxergar outras situações, e aí uma vez uma cabeça aberta não volta ao seu estado anterior, né? Ela já abre para um novo padrão de consumo. Então isso a gente já vem observando essa tendência da descentralização, o pessoal não procurando mais fazer um local que todo mundo se direciona, até também, Mário, nesse negócio, nessa questão de você não querer aglomerar muito. Até no cenário pós-Covid, eu acho que alguns hábitos vão mudar. A gente não vai procurar locais que tem muita aglomeração de pessoas, e sim os locais de bairro que a gente tem menos pessoas circulando. Muito bom. Esse é um tema bem interessante, né? Vamos falar não só de loja, mas de proximidade de venda, né? De consumo. Tem um estudo que nós estamos realizando aqui, inclusive para o mesmo cliente que nós trabalhamos a gestão da marca dele, que ele trabalha com produtos de limpeza concentrados, né? E aí a questão e se alguém fizesse isso por mim, né? Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir ao supermercado para comprar, por exemplo, produtos de limpeza. Tudo bem, são produtos, são sustentáveis, a embalagem é menor, eu vou usar menos espaço no meu apartamento. Mas e se a mulher que faz a limpeza em casa, ela já trouxesse o produto de limpeza junto? Isso diminuiria ainda mais uma barreira, né, de compra minha, porque é a minha barreira de tempo. As pessoas hoje elas estão dando cada vez mais valor para o tempo delas. E por menor que seja o tempo, ora o tempo com a família, ora o tempo jogando videogame, cada um usa o tempo da maneira que quiser, ou estudando, ou até dormindo. Cada um usa o tempo de uma maneira. E eles estão dando muito valor para isso. Então, as coisas que são menos... eu estou chegando no extremo aqui, tá? Mas as coisas que são menos impactantes, está acontecendo uma tendência que nós estamos acompanhando, que elas querem terceirizar isso. Por exemplo, eu vou comprar sabão em pó, por exemplo. Eu não faço questão de uma marca em específico. Então, será que a moça que lava a roupa para mim já não poderia trazer o sabão em pó de uma marca que eu confio e tal? E ela já é mais do que próximo, já é inside, já é dentro da minha casa. Então, isso é um ponto que eu acho que tem que ser bem entendido quando fala de lojas mais próximas, mas é de diminuir barreiras, né? Como é que eu consigo diminuir a barreira de compra a zero? Ou eu apertar um botão? Né, os e-commerce, né, os marketplaces da vida estão fazendo isso. Como é que eu pago, né? A Apple apertando um botão já vai no meu cartão, não preciso cadastrar mais nada. Como é que eu faço para apertar um botão e esse produto aparecer na minha frente agora, né, vindo de drone, sei lá, de alguma coisa do tipo. Então fica aí uma reflexão muito interessante para fazer com as nossas empresas, né? E isso não é simplesmente uma empresa ou só venda, não, tá? Não é só loja, não é só produto físico, isso serve para produto, isso serve para serviço, isso serve para todos. Como é que eu faço para estar mais próximo do meu consumidor e para deixar mais fácil ele fazer essa compra, né? Ou ele fazer essa transferência comigo? Eu acho que essa é a linha para a gente fazer uma reflexão para frente, ou é a linha que eu faço reflexão com os nossos clientes aqui, tá? Muito bom. E aí, já agora, chegando realmente nos tópicos finais, antes da gente ir para as considerações, questão da mudança, né? Então, nem todos os consumidores, eles têm e tiveram o mesmo impacto econômico, então a gente precisa levar essa realidade em consideração. Os mais ricos ficaram mais ricos, né? Os mais pobres ficaram mais pobres. Como que esse efeito tem acontecido e tem realizado? Porque quando a gente fala também quando a gente olha para algumas das óticas que nós falamos, né, nós também não podemos nos esquecer dos mais abastados, as pessoas que ficaram mais ricas, que estão, inclusive, buscando mais opções de consumo de altíssimo padrão, né? Então, como enxergar esse tipo de movimento, como atender a expectativa também de uma galera que está, sim, buscando produtos mais premiums, né? E a inovação nesse aspecto passa a ser fundamental. Por quê? De que forma, muitas vezes, a marca consegue conversar com um cara que está procurando economia sem, às vezes, querer perder o seu efeito de atender também aquele cara que está nem aí com o preço, que ele está querendo mesmo consumir cada vez mais opções, né? Até pela falta, às vezes, de opções na cidade dele, porque imagine Brasil,
uma cidade de 30 mil habitantes ou 40 mil habitantes, às vezes ele não tem um shopping, às vezes ele não tem uma opção de mercado a mais do que aquele mercado grande da cidade. Então, como aquele mercado atende a linha premium e atende também o consumidor mais popular, né? E aí, o terceiro tópico, a eficiência desses caras, a estratégia para ter mais resultados em meio a esse ambiente tão complexo, né? Então, é uma linha muito tênue entre abrir mão de coisas e ampliar coisas nesse sentido. Até porque volta a chamar atenção para cidades menores e onde a desigualdade se torna até mais próxima que cidades maiores. A gente vê no mesmo estabelecimento, né, circulando pelos mesmos lugares, pessoas que têm o poderio de consumir uma cerveja importada que a garrafa custa R$100 e um outro que está, infelizmente, reclamando porque a garrafa dele subiu de R$1,50 para R$2 ou de 2 para 3 ou coisas desse tipo. Então, é uma linha bastante tênue e principalmente falando agora da nossa realidade, que é aqui no Brasil, né, essa desigualdade muito próxima da nossa situação, diferente de um país como a Dinamarca, por exemplo, em que, quando a gente fala de uma mudança, praticamente a mudança acontece como um todo para aquilo, né? Diferente daqui, que a mudança acontece muito em função do perfil da pessoa. Perfeito. Eu vejo isso como o que a gente chama de pagar bem. Quem não quer fazer uma boa compra? Quem não quer comprar algo que ele acha que pagou um preço justo? Eu acho que essa é a linha da reflexão quando a gente fala de lidando com a mudança, né? Que é esse tópico número 9. E, na verdade, ele é um overview de tudo que a gente conversou, né? De tudo até agora. O que eu estou acompanhando é que as pessoas estão comprando menos, mas não porque ela está comprando menos, ela não quer fazer uma boa compra, né? Eu compro pouco, mas o que eu compro é bom. Ou o que eu estou comprando um volume menor, mas uma qualidade que mantém o mesmo nível que eu estava, né? Ou pelo menos eu vou trabalhar para isso, ou senão eu consigo comprar uma qualidade maior. Eu acredito que nessa mudança é que tem um oceano de oportunidades aí. Porque como é que eu posso fazer para que a pessoa volta lá na história do pão que o Rafael comentou, né? Como é que eu faço nesse meio que as pessoas estão compactando, né? Compactuando, na verdade, as suas compras, para eu tirar, não é tirar proveito, mas para eu ver uma oportunidade em cima disso e oferecer um trabalho que faça jus para a pessoa pagar bem. Eu acho que essa é a palavra, ou essa é a sensação que a pessoa tem que ter, que ela fez uma boa compra, né? E ela fez uma boa compra por um preço justo e que veio uma quantidade justa. Dentro dessa linha, vem todas as empresas para adaptar. Ora, eu posso diminuir o que eram 5, eu coloco 4 ou 3, pode ser. Ora, eu vendia um produto e depois eu vendia outro produto separado, eu posso juntar os dois no mesmo pacote e a pessoa compra um kit, pode ser. Eu estou acompanhando aqui também alguns clientes que eles estão fazendo essa linha. Então, no lugar da pessoa comprar o produto 1 hoje e o produto 2 amanhã, eles juntaram os dois produtos e falaram, compra esse combo aqui e já resolve a sua vida agora. Então, isso acaba aumentando o ticket médio. Então, aumenta o ticket médio, eles fazem essa campanha para um maior número de pessoas que vão consumir e acaba até tendo uma vantagem em cima disso, né? Uma vantagem econômica, né? Financeira em cima disso, e todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que esse tópico de lidando com a mudança é talvez o mais importante aqui, porque tem muita coisa boa acontecendo, o consumidor está aberto à mudança. Eu acho que talvez o principal de tudo isso é esse ponto, o consumidor está aberto, ou ele está forçado à mudança. Então, se ele vai por querer ou se ele vai empurrado, o que acontece é que existe esse movimento e as empresas precisam olhar para isso, para que desenvolvam um produto para que todas as pessoas, né, tanto empresa, que seja justo e todos saem ganhando. Esse é o meu ponto de vista. É legal esse ponto que a Nielsen coloca, Mário, porque até em um certo ponto na pandemia falaram, tá todo mundo no mesmo barco, mas não tá todo mundo no mesmo barco, né? Os barcos são diferentes, tem gente que tem um barquinho a remo ali, tem gente que tem um iate, né? Então, são condições diferentes. Quando a gente vê um estudo como esse da Nielsen, é uma tentativa de botar um pouco de ordem no caos, mas a gente vive um país continental com desigualdades e diferenças muito grandes. A gente tenta captar algumas tendências para colocar um pouquinho de previsibilidade e a gente poder fazer o nosso planejamento estratégico. Porém, eu tenho que levar em conta
que as tendências se aplicam diferentes para cada camada social e cada nível da população. E é interessante, até o André estando presente aqui, que trabalha muito com gestão de marca, é eu entender dentro do meu portfólio de produtos o que tem um apelo mais premium, aquilo que tem um apelo mais popular. Será que a minha estratégia melhor é fazer um guarda-chuva de marcas, posicionar uma marca diferente para atender um perfil de público diferente, com outro perfil de cliente ideal, e eu usar uma outra marca do meu grupo para tentar ter um apelo mais econômico, ou eu quero promover acessibilidade? Então é importante que é possível conviver, mas tem que ter uma estratégia bem montada. O que eu não posso cair no risco é ter uma miopia estratégica, onde eu não defino bem meu público-alvo, meu perfil de cliente ideal, eu quero atender todos, acabo não atendendo ninguém, porque ninguém se relaciona com aquela minha oferta, né? Na totalidade, né? A pessoa com mais dinheiro não enxerga aquele produto como dela, a pessoa com menos dinheiro acha que não é alcançável para ela, e eu fico num limbo ali. Então, isso tem a ver com gestão de marca, mas tem a ver com gestão de portfólio e como que eu posso usar essa gestão de portfólio até para impulsionar as vendas de cada categoria que eu trabalho. Então, acho que é muito interessante e aí volta na inovação, volta, né, na eficiência. Então, você vê que a gente está comentando tópicos separados, mas tem uma linha mestra ali, todos acabam se conectando. Perfeito. Ótimo. E agora, para a gente encerrar, aí as últimas considerações. Realmente, a linha é uma linha de conduta muito bem desenhada dentro do estudo, né? E o raciocínio é lógico até formar esse último tópico que a gente falou agora. Mas o que fica, e até pelo perfil das pessoas que nós nos comunicamos, muita indústria, muito distribuidor, o que ficaria de dica de vocês, André e Rafael, dentro das suas especialidades, de uma maneira breve aí, para que uma indústria ou mesmo um distribuidor consiga enxergar de oportunidade, porque dificuldade realmente a gente já sabe, né? E a gente, inclusive, se propõe a ajudar, né? Vocês, principalmente, com consultoria, com toda a gestão que vocês conseguem fazer bem dentro da área do Rafa e também aí do André. Quais são as dicas, o que o cara pode abrir de leque dentro da visão dele como empresário, empreendedor? E aí, as nossas finais já podem também fazer o agradecimento, por favor, começando pelo André, depois pelo Rafa, por ordem alfabética, por favor. Perfeito. Realmente, tudo que nós conversamos aqui, eles fazem parte de uma mesma linha, né? Não tem como falar tópicos separados, porque todos eles estão interligados. Mas se eu pudesse deixar uma sugestão, né, para quem está assistindo, pega uma folha em branco e anota, vai tirando da sua cabeça todas as dores que o seu cliente, que o seu mercado, eles estão vivendo agora. Eu acho que isso é um exercício super simples de fazer e que ajuda demais a gente. Mas veio uma pandemia ou veio uma crise, isso serve para diferentes períodos, né? Mas aconteceu algo. O que tem de dor no mercado? O que está acontecendo que está deixando o mercado turbulento? É dentro dessas dores, se você conseguir olhar a sua marca, que tem um propósito muito definido, que você consegue achar oportunidades para cada uma delas. Porque o mundo não para de virar, né? O mundo está virando. Ora eu posso criar um produto novo, ora eu posso fazer uma joint venture e chamar um colega para desenvolver um produto novo. O que interessa é que as pessoas estão evoluindo, né? E se a gente olhar o mundo há 100 anos atrás, o mundo hoje e tentar fazer uma projeção do mundo 100 anos para frente, a gente vai ver que nós estamos numa evolução muito grande, né? E tem números que comprovam isso, né? E isso é graças à inovação, e isso é graças a todos os tópicos que a gente falou daqui para cá, né? Daqui para trás. Então, se você, dono de uma empresa, conseguir olhar para o seu segmento, olhar para o seu mercado e colocar todas as dores que o mercado está tendo hoje e pôr a sua cabeça para funcionar, para resolver essas dores do mercado, com certeza você vai ter oportunidade e vai ter pessoas que vão pagar por isso, que vão ter essa dor e vão querer resolver esse problema. Aí entra outra questão de preço, enfim, outra história, mas que vão ter pessoas onde tem dor, tem demanda, né? E eu acho que essa é a dica, ou, enfim, esse é o raciocínio que eu tento deixar para vocês e que a gente faz com todos os nossos clientes aqui, tá? Aproveito também para agradecer, Mário, a oportunidade, Rafa, por estar conversando aqui com a gente, com certeza foi muito válido esse papo hoje. Bom, Mário, a dica que eu dou para o empresário é o seguinte: empresário, abrace a mudança, para de resistir a ela, para de achar que o mundo volta naquele ponto que parou, esse ponto não existe mais, agora é outro ponto, não quer dizer que é ruim, às vezes é bom. Eu contei uma história, já contei para você, Mário, a história de que outro dia eu fui comprar uns artigos de festa, né, para
para fazer uma festinha em casa para minha filha. Ligamos para as 3 principais lojas de festa aqui da cidade e as 3 não tinha delivery. Faz 1 ano que a gente está na pandemia. Uma delas até falou, mas moça, vem aqui na loja, não tem problema. É um absurdo falar isso para o consumidor que não quer ir na sua loja, se ele está querendo delivery. Então, é 1 ano. Se fosse meses atrás, eu até entenderia um pouco. Agora eu não perdoo mais, sabe? Já está na hora, abrace a mudança e digitalize o seu negócio. Ah, mas meu negócio é muito físico. Repensa isso. Como que eu digitalizo o meu negócio? Porque isso não tem volta também, tá? Então, essas são as dicas que eu dou dentro de um planejamento estratégico, tá? E eu coloco aqui toda a estrutura da JM à disposição, tá? A gente tem um comitê de gestão, um comitê de crise que é disponível para não clientes também, para tirar dúvidas, para ter um apoio estratégico, para fazer um diagnóstico do teu negócio. Então, a gente se coloca à disposição para tentar ajudar você a repensar o seu negócio também, para já começar a moldar ele para esse cenário pós-Covid, que agora que temos que pensar nisso, não é a hora que todo mundo estiver vacinado, aí você já está muito tarde já para pensar nisso. Né? E agradeço, Mário, também pelo convite, espero ter contribuído aí nesse bate-papo, nessa conversa, me coloco à disposição de todos. Excelente, pessoal. Então, queria agradecer, André, Rafa, por esse tempo. Depois, para quem teve a oportunidade de chegar até o final aqui nos acompanhando, se você tem dúvidas, se você quer mais dicas do Rafael e do André, podem falar diretamente comigo, ou se não, se for pelo YouTube, eu vou deixar aqui os contatos no nosso campo de observações, ou se for pelo WhatsApp, que você vai ver esse conteúdo, você também pode pedir diretamente para mim o conteúdo ali, que eu vou ter o prazer em encaminhar para vocês. Agradeço a todos que assistiram aqui. Esses são um pouco dos reflexos que a gente fez aí dos pensamentos que nós produzimos a partir desse estudo super relevante da Nielsen. E espero que seja também um pouco da finalização já, né? Que a gente já comece a falar fora da pandemia, né? Que tem para vir de novos acontecimentos aí para a humanidade. Obrigado a todos, um abraço e até mais. Tchau, tchau.